pelo YouTube. Com satisfação, né, agradecendo a Deus por nossa presença nessa casa para mais esta reunião pública. E como preparação para a nossa prece, vamos pedir a nossa irmã Rosane que possa fazer a leitura de uma página. Boa noite. O livro Fonte Viva, de Franciscano Xavier, por Emmanuel. Persiste e segue. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Paulo, Hebreus 12:12. O lavrador desatento quase sempre escuta as sugestões do cansaço. Interrompe o serviço em razão da tempestade e a inundação lhe rouba a obra começada. Ele aniquila a coragem incipiente. Descansa em virtude dos cargos que a enxada lhe ofereceu e os vermes se incumbem de anular-lhe o serviço. Levanta as mãos no princípio, mas não sabe torná-los a levantá-lo na continuidade da tarefa e perde a colheita. O viajor, por sua vez, quando invigilante, não sabe chegar convenientemente ao termo da jornada. Queixa-se da canícula e adormece na penumbra de ilusórios abrigos, onde inesperados perigos o surpreendem. De outras vezes, salienta a importância dos pés ensanguentados e deita-se às margens da senda, transformando-se em mendigo comum. Usa os joelhos sadios, não se dispondo, todavia, a mobilizá-los quando desconjuntados e feridos, e perde a alegria de alcançar a meta na ocasião prevista. Assim acontece conosco na jornada espiritual. A luta é o meio, o aprimoramento é o fim. A desilusão amarga, a dificuldade complica, a ingratidão dói, a maldade fere. Todavia, se abandonarmos o campo do coração por não sabermos levantar as mãos de novo, no esforço persistente, os vermes do desânimo proliferarão precípites no centro de nossas mais caras esperanças. E se não quisermos marchar de joelhos desconjuntados, é possível sejamos retidos pela sombra de falsos refúgios durante séculos consecutivos. Que assim seja. Vamos elevar então nossos pensamentos e agradecer ao Pai por esta oportunidade de trabalho. Deus, nosso Pai amado, Maria e José, nossos pais maiores, Jesus, nosso mestre, nosso irmão, companheiro de sempre, Araci, nossa querida patrona e orientadora, que na espiritualidade doou todos os seus bons olhos para que tivéssemos essa nossa oficina de trabalho. Espíritos amigos que estão conosco, perseveram conosco em nossas caminhadas, agradecemos também pelas presenças sempre oportunas a nos incluir, nos direcionarem nos melhores caminhos a seguirmos. Elevamos nossos pensamentos agora àqueles irmãos mais necessitados que se encontram nos hospitais, que estão ao relento, nos presídios, em outras situações adversas que não podemos avaliar, mas que rogamos, Pai, a sua bênção, que envie de alguma forma os teus mensageiros, ainda que no anonimato, mas presentemente junto a esses irmãos, a essas irmãs, a essas crianças, possam envolvê-los com as suas vibrações e certamente eles receberão o que merecerem segundo a sua vontade. Confiamos nessas vibrações positivas de teus enviados, Pai, junto de cada um de nós. Que a tua paz, o teu amor fique sempre conosco,
agradecemos hoje, agora e sempre. Que assim seja. Possamos agora envolver a nossa irmã Sheila Rocha com as nossas melhores vibrações também para o resto da sua palestra de hoje. Companheiros, boa noite. Que a paz de Jesus continue conosco neste ambiente de luz. Hoje não estaríamos aqui sem o nosso companheiro Jorge Lemos, para quem nós pedimos também as melhores vibrações, que ele se encontre acamado por causa da coluna, para que ele se recupere logo e esteja de volta aqui conosco. Então nós antecipamos, né, na escala e estamos aqui para falar de Evangelho, como a nossa querida Alcione só permite quase que a gente fale de Evangelho, né, de uns anos para cá, e a gente sabe que precisa falar de Evangelho. No sábado, né, temos nosso estudo de Evangelho aqui, que bom, sabemos que o Evangelho é a base de tudo. Meu reino não é deste mundo. Hoje, então, no capítulo 2 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, está em João 18, versículos 33, 36 e 37. O que será que desejou Jesus dizer quando o reino não era deste mundo? Que mundo é esse que nós estamos vivendo e que proposta é de Jesus para este mundo? Não é deste mundo, nós entendemos que o lugar dele não era aqui, não foi, ele ficou, habitou, deixou os ensinamentos, né? Cuidou para que os discípulos pudessem seguir o caminho e foi. A trajetória nós sabemos. E quem está nesse mundo? O que está fazendo? Jesus não é desse mundo, não ficou, mas deixou exemplo. E o que nós estamos vendo? Não é a proposta da noite falarmos, que a gente não vai mudar o tema, falarmos em violência, nada disso, porque a gente sabe que precisamos mudarmos as vibrações, mas não podemos deixar de citar porque nós precisamos estarmos atualizados. A gente está em sala de aula, você chega em sala de aula e a primeira pergunta é: ontem uma aluna me falou, o que eu faço? Minha irmã de 12 anos não quer ir para a escola colocar medo. E é isso que a gente está sentindo, medo. Não tem como economizar a palavra. Nós somos, né, de uma geração, recebemos alguma educação, que algumas terminologias nos foram vedadas. Medo não deve se dizer que está com medo, raiva não deve se dizer que está com raiva. Tem que falar assim. Porque se a gente não fala que está com raiva, ela vai para algum lugar. Então, se a gente sente, a gente reconhece e trata a raiva. Não é para a gente despejar no outro a raiva, bater no outro, matar o outro, não é nada disso que a gente está dizendo. Mas não reconhecer, quem não reconhece não cuida. E quando não cuida, acontecem essas estruturas e nós temos uma base para esse mal. A base para esse mal são as dependências tecnológicas, que eu nunca fiz tanto curso de dependência tecnológica sem ser dependente, eu me sinto uma usuária. A gente usa, é uma maravilha poder usar a tecnologia, claro, ela nos traz N benefícios, mas dependente eu não sou. A hora que eu quero fechar isso aqui, acabou, e vou embora para a caminha dormir, não tem isso. Mas as nossas crianças não estão assim. E eu nunca atendi a tanta família com esses ajustes. Ai, que reino é este? Que mundo é este que a gente precisa habitar? Está faltando uma palavrinha que se chama limites. É uma geração que não foi dado limites, que eu não sei por que resolveu-se tirar esta palavrinha, não das nossas crianças, dos nossos adolescentes agora, essa faixa etária, aqui presente. É essa faixa etária, né? Eu estou com vários assim lá comigo. Não, o que eu estou dizendo é que você não tem a base
nós estamos falando da geração, né? E ainda se coloca na conta da psicologia. Eu fico muito brava, porque de um tempo para cá tem se dito que a psicologia não permite brigar, que a psicologia não se permite castigar. O que a psicologia é contra é o que todo mundo tem que ser contra. Nós somos contra a exageros, a castigos, a agressão física. Isso é qualquer uma pessoa equilibrada vai educar de uma outra forma que não seja dessa, porque não precisa de nada disso para a gente educar. Eu acho que eu fui até uma mãe muito brava, mas não precisei nunca bater, espancar, para quê? Respeito, tem que respeitar. Não é não e acabou. Porque pode na casa do outro, você pega sua mochila e vai morar na casa do outro. Lá é bom, então você vai. Né? E acabou, e a gente tem que dizer não. Sim. Aí não se diz não, o que acontece? O que tem acontecido por demais? A vida vai dar não. E onde que tem dado não a essas crianças nossas adolescentes? Costumeiramente, primeiro namoradinho, a primeira namoradinha. Eu não quero ficar com você. Não é porque eu não sou namorada, fica, né? Eu não quero ficar com você. E pronto. Eu, lamentavelmente, acompanhei um caso 2 anos atrás que a criança se matou mesmo, um adolescente de 13 anos. Não era o meu paciente, mas o primo era. E aquela situação chegou no consultório por meses. Foi um caso muito falado em Campos, né? E foi por isso, porque num show de pecuária, a namorada falou, não quero ficar com você. E foi ficar com outro. Acabou. Ele chegou a casa e jogou. A vida é que deu não a ele. Mas se ele tivesse recebido não no reino deste mundo, talvez não tivesse feito isso. Então a gente precisa estar olhando, para quem está ao nosso lado mesmo. É o filho, é o sobrinho, é o neto, é o vizinho, é o afilhado, seja quem for, são os alunos. A gente precisa falar muito disso, muito, muito, muito. Eu tenho feito muitos cursos, tenho comprado muito material do pessoal, tem um pessoal da USP que tem desenvolvido um material, cursos excelentes, eu já fiz 3, comprei o material deles, estou estudando, estou utilizando com as crianças, porque é um material bem dinâmico, na verdade é um baralho que você joga com a criança, mas ali estão as perguntas e as respostas. Você é independente? Você consegue obedecer quando seu pai ou sua mãe manda desligar o computador ou o celular? E aí a gente vai pontuando e depois chega à conclusão. Aí esses dias o Zinho falou para mim, não pensei que a coisa estivesse tão crítica. Eu falei, está. Porque a pontuação dele foi lá do máximo. E aí a gente precisa entender que está crítico para mudar. Também não podemos retirar. É a pergunta também que eu mais ouço. E aí, retira tudo? Não, gente. Lamentavelmente, o nome chama-se dependência. Está já no DSM-5. DSM é uma bíblia das doenças psicológicas, psicopatológicas, na verdade, e o DSM já constata essas crianças como dependentes. Não se tira do dependente, porque vai fazer falta. Você tem que negociar. Está usando muito? Vamos usar pouco, vamos usar só final de semana, vamos usar um períodozinho à noite, quase não na hora de dormir, evitar demais, porque acelera, as crianças estão dormindo na escola. Essa é a verdade. Porque não aguentam. Claro, quem joga até meia-noite, 1h da manhã, porque ela vai acordar 15 para as 6, 6 para entrar 6, 7 horas na escola. Não vai, ela vai dormir. É claro, nós também dormiríamos. Então, é esse reino que a gente está precisando fazer diferente. E somos nós os responsáveis, sim. Não há como dizer que é o outro, porque direto e indiretamente a gente está aí com eles, dando exemplos, né? Aquela situação de faço o que eu mando, faço o que eu faço, não. Se eu uso também indevidamente, né? Eu estou sendo até mesmo alguns pais que comodismo. E dar a criança que é muito ativa, cada vez menor. Deixa porque é conveniente. Exatamente. Ainda tem isso, né? Porque educar dá trabalho.
Já dizia o querido Samitiba, né? Educava com a mãe, e dá muito, mas depois também a gente vai colher os frutos de quem foi educado. Lógico que sim. Então, aqui, né, a nossa ordem, que mundo nós estamos querendo construir. Hoje, então, nós vamos verificar, né, a vida futura, a realeza de Jesus, o ponto de vista deles, as instruções dos Espíritos e uma realeza muito bela quando a gente chegar lá. Então, esse é o resumo que a gente vai ver hoje. Então, só lembrando, né, Jesus é preso, levado à casa de Pilatos, o palácio, conhecido como pretório, residência oficial do governador romano. Primeiro, Pilatos relata aos homens que levem Jesus e o julguem, segundo as leis dos judeus. Eles responderam a Pilatos que eles não poderiam matar nenhum homem, porque na verdade os judeus viviam sob o governo de Roma, e fazer isso seria como passar sob a autoridade de Pilatos, o governador. A gente deve lembrar que Jesus foi preso sem uma razão, né? Na verdade, nós sabemos qual foi a razão, né? A gente aprende, estuda muito, eu sou empático nessa terra, né? Foi o desequilíbrio do homem, foi a inveja, foi a... Exato. Então, mas não tinha uma razão. Se eu roubar ali, eu tenho que ser preso, ok. Mas Jesus não fez isso. E por que ele foi preso? Pilatos, tendo entrado de novo no palácio, feito vir Jesus à sua presença, perguntou: és o rei dos judeus? Olha a insegurança e a pergunta maldosa. Respondeu-lhe Jesus: dizes isso de ti mesmo ou outros te disseram isso de mim? Então, ou seja, isso é seu ou você está copiando e reproduzindo? Aí é para a gente se colocar um pouquinho. E nós? Olha só, tentando trazer para os dias de hoje, né, do Evangelho. O cuidado que a gente tem que ter com as mensagens. Isso é seu ou você nem ouviu direito e já está reproduzindo? Por isso a reprodução de tantas coisas que não são dignas, né? A pergunta de Jesus tinha o objetivo de levá-lo a examinar mais profundamente seu coração. Jesus enfrenta com o raciocínio, né? Enfrenta com o Pilatos entendeu o significado da pergunta e seu próprio coração abriu-se, sentindo a alma agitar-se pela convicção. Olha como Jesus consegue tocar Pilatos. Porém, um sentimento de orgulho, olha o sentimento aí que fez Pilatos agir, apoderou-se dele e voltou-se para Jesus e disse: acaso sou judeu? Ele fez outra pergunta. A gente percebe que em algum momento ele quase que, não é que ele tenha cedido, mas ele reflete, né, Pilatos? Só que aí vem o sentimento que a gente precisa ainda cuidar muito, né? E que está no nosso Evangelho, que é a nossa chata, egoísmo e orgulho, e com Pilatos não foi diferente. A tua nação e os chefes dos sacerdotes que o entregaram a mim, que fizestes? Olha a condenação. Ele não sabia o que fazer, ele volta a pergunta para Jesus e ainda fala que ele que foi entregue para ele. O que você fez de errado para você estar aqui? Pilatos disse isso como uma espécie de escárnio, de desprezo. Então foi orgulho, escárnio, desprezo, de que não era um judeu, nem pelo nascimento, nem pela religião, e assim nunca tinha tido qualquer das suas nações sobre um rei Messias. Nós sabemos que os judeus não eram bem considerados, então ele quis: eu não sou igual a você, não sou dessa categoria, né? A grande oportunidade de Pilatos havia passado, contudo Jesus desejava que o governador compreendesse que ele, Jesus, não viera para ser um rei da terra. Meu reino não é deste mundo. Respondeu Jesus. Eu adoro a imagem, né? Olha como ele está
aos semblantes, né? O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus combateriam para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. É o versículo 36. Então, é para a gente avaliar um pouquinho. Jesus, o Espírito de escola que desceu para exemplificar e deixar toda a trajetória por nós. Se realmente o objetivo dele fosse estar no mundo, ele iria deixar de ser combatido? Se ele tem um pai maior, não teria justificativa. É porque ele precisava passar por tudo aquilo, né? Jesus quer que Pilatos entenda que eles não estão falando a mesma língua, ou seja, você não está, né, falando a mesma língua que eu. A resposta de Jesus é clara: meu reino não é deste mundo, que em grego, no original não é deste cosmos. Nós vimos o cosmos na imagem lá a princípio, né? Jesus está falando da origem do seu reinado, falando que seu reino não brota deste mundo. Para provar isto, ele diz: se o meu reino fosse deste mundo, combateriam os meus servos para que não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Não é desse lado, né? Aí, olha agora, quando Pilatos convida Jesus para ir conversar, né, mais de perto. Percebam a diferença, olha, ele lá em cima, Jesus abaixo. A postura de humildade, as mãos para trás, né? Mas olha Pilatos, soberano, olha a altura, né? Disse-lhe então Pilatos: és pois rei? Ele insistia. Jesus lhe respondeu: tu dizes. Olha, é tão interessante o diálogo. Vocês percebem que fica um bate-bola, né? Bate e volta, você que está dizendo que eu sou. Tu dizes, sou rei. Não nasci, não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. João 18, 33, 36. E aí nós temos algumas citações, né? Natanael declarou: Rabi, tu és filho de Deus, é o rei de Israel. Se a gente for procurar, eu deixei algumas aqui, não dá para a gente se aprofundar nisso, mas são muitas as citações das pessoas falando que Jesus é o Rabi, é o rei, e isso foi, né, incomodando. Por que incomodou? Porque nós vimos lá atrás, era orgulho, era vaidade. Eu sou governador. Ninguém pode chegar aqui para querer cuidar daquilo que eu cuido, né? E aí a gente lembra da multiplicação dos pães, a importância, né, de Jesus ter feito a multiplicação dos pães. Jesus veio para este mundo, mergulhou neste mundo para quê? Para dar testemunho da verdade. Qual verdade? Que se dará com o derramamento do seu sangue. Natanael definiu Jesus como o rei de Israel. Então essas definições iam incomodando, né? Quando ele multiplica os pães, é chamado rei e ele se ausenta. A gente tem que avaliar, né? Analisar um pouquinho. Na multiplicação dos pães, Jesus foi lá, executou e saiu, sem declarar o Evangelho. Não houve declaração nenhuma, houve a atitude, né? Às vezes a gente vem aqui, arruma a mesa e tem que quase colocar no Instagram, né? Não, porque eu já fui lá para o grupo, eu limpei o salão, eu arrumei a mesa, a gente quer multiplicar, né? Porque ainda temos nossos joelhos desconjuntados, como o Rosane leu no início. Pilatos não viu motivos para condenar Jesus, nem no seu fórum íntimo, nem algo que ameaçasse a Roma, mas viu-se pressionado politicamente. Ele tinha dois caminhos a escolher. O primeiro seria render-se à verdade do Cristo, né? E abdicar das coisas materiais. E o segundo seria condenar Jesus e agradar aos acusadores, mantendo seu cargo pacificamente. E aí
política que nós tivemos, né? Quantas famílias em desestrutura brigando por esse ou aquele, mata-se, né, por um cargo político. Então, é igual. Não mudamos muito, não. Em que sentido devo entender meu reino não é deste mundo? Aí eu adoro, mais uma vez a imagem que Jesus avaliando, né, a terra que ele resolveu agraciar com o seu planeta. No Livro dos Espíritos, na questão 1018, essa é a pergunta e a resposta. Em sentido figurado, o Cristo queria dizer que não reina senão sobre os corações puros e desinteressados. Então, essa é a resposta. O que a gente tem que entender? Meu reino não é deste mundo. Como? É de qual mundo? Eu estou vivendo como? Devo viver como? A resposta é de Jesus, não é minha. Vai lá. Livro dos Espíritos. E aí o Espiritismo recorda e explica os ensinamentos de Jesus, né, dizendo para a gente: a vida terrena não é um fim em si mesma, mas um meio, cujo fim é desenvolver as nossas potencialidades. E aí o nosso querido Chico nos lembra e nos diz que com apenas poucos dias, ou até depois de horas, né, de uma leitura, a gente já pode fazer alguma coisa. Então, eu até tenho medo quando a gente lembra, não sei quanto tempo de doutrina, né? Nossa Senhora, isso é até perigoso demais. Através da reencarnação, a vida nos dá tarefas compatíveis com a nossa capacidade. Então, a gente não dá mais para se desculpar. Eu não consigo fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Todos nós temos potencialidade, fazemos muitas coisas. Cada um de nós sabe coisas diferentes. E isso é que é o positivo. Né? Quando a gente se encontra, se agrega e caminha juntos. Um exemplo, né, a gente tem que falar da nossa casa, um exemplo foi o início dos nossos estudos no sábado. Né? Quando eu apresentei, nem tinha trazido, não, apresentei no nosso grupo, né, a relação, mas nossa, quem disse que eu vou fazer com você? Todo mundo está fazendo estudos mínimos. Então, todos nós temos potencialidades. Né? Na nossa caminhada, nós vamos encontrar realmente aqui, né, um belo local, para quem gosta, né, eu amo, mar, etc. Mas também nós vamos encontrar as pedras. Né? Nossa caminhada é diversa. Mas os aspectos práticos da realeza de Jesus. Essa realeza diz respeito ao mérito pessoal, representa esforço na prática do bem, na paciência dos infortúnios e no compartilhamento lá. É isso então, é isso que Jesus chama de realeza. O que Ele quer de nós como em sendo realezas é isso. Esforço, praticar o bem, paciência ante as nossas dificuldades e compartilhar. E se a gente não divide, não compartilha, nada cresce. E aí, falando agora na vida futura, a gente vai linkar com a pergunta, né? És, pois, reis? Que foi feita a Jesus. Jesus se refere claramente à vida futura que ele apresenta em todas as circunstâncias como o fim a que se destina a humanidade. Então, quando ele insiste Pilatos em fazer essa pergunta, Jesus faz essa referência. Está lá no Evangelho, no capítulo 2. Esse dogma pode ser considerado como um ponto central do ensinamento do Cristo. Eis porque está colocado entre os primeiros, no início desta obra. Deve ser a meta de todos os homens. Só ele pode justificar os absurdos da vida terrestre e harmonizar-se com a justiça de Deus. É tudo tão perfeito que até a proposta está no lugar certo. Né? Lá no capítulo 2, quando Jesus faz essa proposta de que a gente divida, compartilhe. Mas qual é a perspectiva da vida futura? Ela muda a vida presente. Né? É a reencarnação. Aqui estamos, como fomos, como aqui estamos. A encarnação é uma passagem, um ponto no
é a frase que tudo passa. Muitas das vezes eu já me né, nos momentos de dor, em caixa alta e aquilo me acompanhava. Ficava na cômoda, aí todo mundo em casa tem um local onde a gente passa antes de sair, antes de ir para o trabalho, ou seja, onde for, sair de casa. E aí você precisa olhar, eu precisei muito, porque você tem que dizer para você que essa dor, né, esse sofrimento, não vai ser para sempre. E Chico nos lembra, ele tem uma página linda que se chama Tudo Passa. Tem a prece que você botou hoje aqui, que é linda também, ele dizendo na prece que tudo passa. E passa, né? A dúvida sobre a vida futura atrapalha o progresso da alma. Todos os esforços são concentrados na vida presente. Então, a gente precisa, né, tentar estarmos não focados no passado. O passado vai nos servir, claro, passado agora, dessa encarnação, e passado de outros. Né? Todo mundo acredita em outros. Então, nós acreditamos passado de outros que podem influenciar nessa, e passado já nessa. O que acontece? A gente não pode viver presos lá atrás. O passado tem que servir como aprendizado, né? Evolução, aprimoramento. Mas ficou, nós já fomos, já está aqui, pronto. Vamos deixar eles em falar, né? É isso que eu quero dizer. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. É isso aí. Passado, viveu, foi ótimo. Ah, não foi tão bom, mas foi. Algum aprendizado nós tivemos. Não podemos ir lá atrás fazer nada, passou. O momento que nós chegamos aqui já é passado. O presente é esse e o futuro é o término da reunião. Ponto. Desejamos estarmos vivos amanhã. É futuro. E aí a gente começa a sofrer. Será que o amanhã terei reticências? Só dor. Porque tudo passa, né? É difícil, né? Hoje eu falo, mas foi aprendizado, né? Já sofri muito também. Se a gente tiver ansiedade, a doença do céu, tem que ser. Né? Todos os esforços são concentrados na vida presente. Dificuldade de compreender a utilidade do sofrimento e que tudo é passageiro e é temporário. Escravo dos prazeres e da matéria. Olha como a gente fica se não raciocinar. Escravo de tudo. Eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que ter mais, eu tenho que, enfim, tudo que a gente, nada contra a gente ter o material foi adquirido com o nosso esforço, problema zero para isso. Mas o que é negativo é a gente viver em função para adquirir. Aí adoece. É esse só e favorito. E aí nós fomos lá no Reformador de junho de 59 e encontramos essa mensagem intitulada Humildade do Espírito, uma parte aqui. Olha só, eu quis trazer porque para a gente ver que, né, que tanto o Evangelho continua sendo a grande obra como está lá atrás. Os bens e conquistas são substituídos e transferidos periodicamente, ao passo que os afetos e desafetos estão sujeitos à incessante troca de posições, segundo os princípios de aperfeiçoamento e evolução que operam em nossas vidas, promovendo permanentes vinculações e desvinculações entre as criaturas. Como isso é fato? Como as pessoas se desentendem, por exemplo, com herança, muitas das vezes, né? Briga-se por um cargo. Quer dizer, existem heranças enormes, e aí a briga é cada vez maior, e existem heranças, a herança de um carro e de eu particularmente, um caso assim, era um carro, um terreno e um sítio. Eu reuni e falei, gente, mas se vocês tivessem então 200 apartamentos, 200 fazendas, vocês tinham se matado já, né? 3 irmãos sem se falar.
E o pedido, o meu trabalho, foi um pedido do pai no leito de morte para eu ajudar aqueles filhos se reconciliarem. Para quê? Isso. Nós vamos levar o quê? Nessa mala, né? Aí vai ficar tudo aquilo, né? Não vai nada não. E aí, em Pensamento e Vida, no capítulo 24, nós temos a humildade, que é o reconhecimento de nossa pequenez diante do universo. Não é servidão, é sobretudo independência, liberdade. Eu achei isso lindo, nunca tinha pensado em humildade como independência, né? Achei tão bonito isso. Liberdade interior, que nasce das profundezas do espírito, apoiando a permanente renovação do homem. Então a gente precisa, para nos renovarmos, termos de conhecimento de quê? Da humildade, que é independência. Então não é humildade a gente ficar andando com os bracinhos assim, olhando para o chão, todo desarrumado, cabelo despenteado, a mulher sem pintar cabelo, sem fazer unha. Eu não quero nada disso. Não é nada disso. Né? Isso é destrato como um corpo. Não é isso. Então, para o Espiritismo, voltemos aqui à nossa galáxia. Esta vida é apenas um elo, um harmonioso conjunto da obra do Criador. Há uma solidariedade entre todas as existências de um mesmo ser e entre seres de todos os mundos. Então, nós não sabemos de onde viemos, né? E ainda nem para onde vamos, porque vamos reencarnar onde? Reencarnamos onde? Nossa última encarnação. Algumas pessoas até já sabem, mas nem todo mundo. Chegamos então à realeza de Jesus. O reino de Jesus não é deste mundo, isso todos compreendem. Mas sobre a terra ele não terá também uma realeza. O título de rei nem sempre exige o exercício do poder temporal. Ele é dado por consenso unânime aos que, por seu gênio, se colocam em primeiro lugar em alguma atividade, dominando o século e influindo sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se diz o rei ou o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, está no Evangelho. Olha só que coisa linda. Então, até esses todos profissionais, príncipe dos filósofos, dos artistas, nós temos vários, até aí, na nossa atualidade, trazendo tantas mensagens maravilhosas, né? Tantas. Eu adoro Cortella. É um cara da atualidade, é um filósofo, né? Quantos artistas nos trazem tantas coisas belas, né? O Paulo Ricardo, quando desencarnou, eu fiquei muito mal. Paulo Gustavo, obrigada. Eu sempre fui encantada com ele, porque a mim, em particular, é muito difícil me fazer rir. Eu acho muito mais difícil fazer chorar. O ator, quero dizer. E ele era uma das pessoas que eu morria, eu gargalhava, eu quase perdi o fôlego com ele. E quando ele se foi, parecia que era alguém da minha família mesmo, adentrou a minha casa, né? E tá ali, ó, um rei entre os artistas, um rei entre os filósofos. Quantos poetas maravilhosos nós temos na nossa música popular brasileira, quanta coisa linda dentro agora, né? Na nossa música popular brasileira, quantos poetas nós temos, quantos escritores maravilhosos. Está lá no Evangelho. Esses deverão ser chamados de rei. Agora, falando do ponto de vista, o que o Evangelho quis dizer com isso? A ideia clara e precisa que se faça da vida futura dá uma fé inabalável no porvir. Essa fé tem consequências enormes sobre a moralização dos homens. Ok, nós sabemos, já falamos que nós temos uma vida futura. Então, só que vamos tentar fazer o melhor que a gente possa agora, para ver se a gente vai para um lugarzinho, né? Melhor. Consegue pular lá, né? O laguinho, né, Oswaldinho? Consegue pular o laguinho para ir para um lugar com uma morada melhor, né? E aí a instrução dos espíritos para a realeza. A Evangelho também, né? Quem poderia
pois, compreenderia nada dos reinos do mundo se eu não compreendesse? O que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, ela me acompanhou sequer até o túmulo. Rainha eu fui entre os homens, e rainha pensei em chegar ao reino dos céus. Olha as reuniões de obsessão aí, não só com reis e rainhas, mas com pessoas que estão aí agarradas, atreladas ao poder, né, que tiveram aqui, aos seus bens materiais. Que desilusão, que humilhação, quando em vez de ser ali recebida como soberana, tive de ver acima de mim, mas muito acima, homens que eu considerava pequeninos e os desprezava, por não terem nas veias um sangue nobre. E aí, quando a gente vai ler a explicação, são os servos dela. E lá, quando ela chegou, os servos estavam muito, ela diz, mas muito acima dela. Oh, então compreendi a esterilidade dos homens e das grandezas que tão avidamente buscamos sobre a terra. Eu trouxe na íntegra para vocês, porque eu acho que é muito profundo isso para vocês, para nós todos, né? Para preparar um lugar nesse reino, são necessárias abnegação, humildade, caridade, benevolência para com todos. Não se pergunta o que foste, que posição ocupaste, mas o bem que fizeste e as lágrimas que enxugaste. Ó Jesus, disseste que teu reino não era deste mundo, porque é necessário sofrer para chegar ao céu, e os degraus do trono não levam até lá. São os caminhos mais penosos da vida os que conduzem a ele. Procurai, pois, o caminho através de espinhos e abrolhos, e não por entre as flores. Os homens correm atrás dos bens terrenos, como se os pudessem guardar para sempre. Mas aqui não há ilusões. E logo eles se apercebem de que conquistaram apenas sombras, desprezando os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes podem abrir as portas dessa morada. Tende piedade dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçais. Uma rainha da França, há 1863. Também uma mensagem atualíssima, né? Então, para granjear o lugar nesse reino dos céus, são necessárias a abnegação, humildade, caridade e benevolência. Ela disse: não se pergunta o que foste, nem que posição ocupaste, mas o bem que fizeste, quantas lágrimas enxugaste. A gente precisa guardar isso, né? Procurar, pois, o caminho através dos espinhos e não entre as flores. E aí, partindo para encerrar, nós fomos lá nos estudos da doutrina. O que o capítulo 2 do Evangelho nos esclarece? Isso está como reformador. Meu reino não é deste mundo. A lógica humana é uma, a de Deus é outra. São dois mundos com valores muito diferentes. Na parte espiritual, abnegação e humildade. Na terra, bens materiais. Na parte espiritual, benevolência. Na terra, dinheiro. Na parte espiritual, caridade. Na terra, poder. Na parte espiritual, amor. Na terra, beleza física. Né? Está tão valorizado, né? E aí, qual é a proposta lá dos estudos do Evangelho? Precisamos trabalhar pela nossa melhora intelectual e moral. Trabalhar para conseguir os verdadeiros tesouros que
a traça e a ferrugem não corrói. Não foi essa a proposta de Jesus? Que a gente entendesse e trabalhasse, né, esse tesouro, que não vai ser concluído quando a gente chegar lá. Precisamos evoluir pela ação do nosso esforço e de nossa vontade. É preciso ser reconhecido por Deus e não pelos homens. A gente deseja muito reconhecimento, né? E através das redes sociais, erroneamente a gente está achando que lá é o local de reconhecimento. E aí fala-se tudo, projeta-se tudo, e depois quando alguém vem, não concorda com o que a gente colocou, e as coisas começam a não ficar tão positivas, né? Ainda, que perguntas balizam o valor de um espírito na parte espiritual? Que bem fizeste na terra, quem és? Aquela situação, né? Qual é o seu sobrenome? Você sabe com quem está falando? Essas perguntas tolas que a gente escuta, né? Quantas lágrimas enxugaste? Onde vai ser perguntado lá na parte espiritual. Na terra, que posição ocupas? Quem você é? Né? E aí a gente verifica alguns companheiros em posições aqui tidas como muito importantes, né? Se fazendo de rogado em alguns locais, né? Eu posso entrar assim, no respeito, ao grito, né? Você não sabe com quem você está falando. Então, nossos frutos mostram quem somos na parte espiritual. E na terra, sabes com quem está falando. Totalmente diferente a proposta, né? Então, como reflexão, que a gente também aprende isso lá no Evangelho, tem que deixar uma reflexão, né? Como está o nosso reino? É para a gente pensar. Cada um de nós levar essa proposta para casa. Como é que está o meu reino? Quais as propostas desse nosso reino? Nunca é tarde para fazer, se a gente não fez ainda as propostas para o ano de 2023, para em 2020, nossa senhora, para o ano de 2023, se a gente ainda não fez, é momento de fazer. Vamos lá, vamos fazer, mas Emmanuel já disse para a gente não fazer uma proposta com quem vai ao supermercado para as compras do mês, não. Façais para quem vai comprar as faltas. Eu adoro essa analogia que ele faz, né? Porque faltas a gente quando vai ao supermercado comprar faltas são pequeninas coisas. E tem uma grande lógica. Se eu projetar muito, provavelmente eu não consigo. Em não conseguindo, eu vou me frustrar. Então, o que eu vou fazer proposta? Para adoecer? Ideia contrária, né? Que tipo de reino queremos conquistar? Que a gente possa, então, são as referências. Eu vou deixar aqui mais um pouquinho, né? Que a gente possa, então, estar refletindo mais um pouquinho, né? Que reino é esse que a gente quer? Jesus escolheu dele, não é deste mundo, e nós vimos a diferença da terra para a parte espiritual, as propostas, que a gente possa então fazer a melhor escolha na construção desse nosso reino. Que Jesus nos abençoe. Antes de você agradecer pelas suas reflexões, e acabou nos deixando mais algumas ali, acho que você fez e que nós vamos ficar com ela agora. Mas a verdade é que eu já estava ali pensando, porque eu acho assim, ao mesmo tempo que a gente tem um temor, a gente tem que agradecer muito pelo conhecimento da doutrina, né? Porque vai nos conscientizando de todos avançados,
aproveitar, né? Eu na prece inicial eu estava falando e agradecendo de Araci pela renúncia dela, né? O trabalho, ela doou seus bônus horas para que a gente pudesse ter essa nossa oficina, esse nosso cantinho de reflexão, de trabalho. E realmente é muita reflexão que a gente precisa ter e aproveitar um pouco que nos resta ainda para esse processo evolutivo. Vamos então divulgar aqui os irmãos que estarão de serviço conosco na próxima quinta-feira, dia 20. Vitor, como dirigente, Sheila Arias na leitura e Gervásio Neto na tribuna aqui na pregação, né, Gervásio? Presente. Está presente, já está melhor, recuperado. Então vamos ao trabalho. Vamos ao trabalho. Já voltou a tosse, né? Semana que vem vamos dar um voz de louco para café. Tá show. Gente, a gente fez Gazeta, né? Na semana passada, em homenagem até à Semana Santa, né? Não conseguimos viajar, mas nesse sábado a gente vai estar aqui de novo nos nossos estudos, nesse final de semana, com a reunião da mocidade, né, Lu? Também. E Sheila Areias também. Às 17 horas, quem está se preparando, você, Xará, às 17 horas, para o estudo do Evangelho, o capítulo 3, versículos de 1 a 5. Você vai trazer Mateus. Ficou parado. É você. O Iscal pode responder presente. É só botar o Luiz aqui, eu tomei um susto terrível. Olha para trás. A esperança de alguém lá atrás. É o Senhor mesmo. Tá bom? Então são esses os avisos. Vamos entoar o hino. A reunião da mocidade é às 15 horas, com os jovens a partir dos 13 anos. Nosso estudo do Evangelho às 17 horas, no sábado. E domingo pela manhã, a partir das 8 horas, um encontro com as nossas assistidas e as crianças. Nossos amiguinhos aqui vizinhos, né? Então vamos entoar o hino. Na senda de cruz, e o sol te conceda as bênçãos da eterna luz. Companheiro, recebe por saudação nossas flores de alegria no vaso do coração. Companheiro, recebe por saudação nossas flores de alegria no vaso do coração. Jesus, nosso amigo, Araci, nossa patrona, espíritos amigos que sempre nos assistem, estamos agradecendo por toda a assistência que a nossa irmã teve na sua pregação, deixando-nos essas reflexões de aproveitarmos o tempo para as conquistas que realmente nos acompanharão.
pois tudo aquilo que conseguirmos pegar materialmente neste reino atual, certamente não nos acompanharão. Estarão conosco o bem que fizermos, a assistência que dermos, a paciência que tivermos, a tolerância que tivermos uns para com os outros, o perdão, porque aí levaremos a nossa consciência tranquila de que fizemos o melhor, como diz o nosso amigo Cortella, faça o melhor na condição que você tem, enquanto não tem condição de fazer melhor ainda. Busquemos fortemente encontrarmos essas condições, porque já com o próprio trabalho da busca, já estaremos mudando a nossa sintonia, já estaremos nos afinando com o bem maior. E é isso que o Mestre espera de cada um de nós, é que aproveitemos o presente para cuidarmos do nosso futuro, quando aqui não estivermos mais. Que a paz do Mestre Jesus esteja sempre conosco, fortalecendo-nos, amparando-nos, dando-nos as forças necessárias para continuarmos a nossa caminhada. Fica conosco, Senhor, sempre, hoje e amanhã também. Que assim seja.